Salve, salve pessoal! Vamos chegando aí para mais um vídeo agora da semana 6 e nesse vídeo nós veremos propriedade das multiplicações e divisão com números inteiros. Vamos começar relembrando algumas propriedades da multiplicação. Vocês lembram da propriedade comutativa? Aquela que diz que numa multiplicação com dois fatores, a ordem dos fatores não altera o produto. Ela permanece válida aí com os números inteiros, pessoal. 4 vezes 6 negativo. O resultado vocês já viram, né? Menos 24. Quando eu multiplico números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E menos 6 vezes 4 também é menos 24, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem das batatas não alteram a maionese. E vocês sabem qual é o elemento neutro da multiplicação? O elemento que não altera, quando eu multiplico alguém pelo elemento neutro, esse alguém não se altera. O elemento neutro é o 1. Menos 8 vezes 1 é menos 8. E 1 vezes menos 20 é menos 20. Então o 1 não altera nada que for multiplicado por ele. Por isso ele é o elemento neutro da multiplicação. E a propriedade associativa, ela é uma consequência da propriedade comutativa, só que com mais do que dois fatores. Não importa a ordem que nós associamos esses fatores, o produto permanece o mesmo. Vamos ver o exemplo ali. Menos 4 vezes menos 8 e o resultado disso vezes menos 10. Menos 4 vezes menos 8 dá 32 positivo, já que o produto de dois números negativos é sempre positivo, a gente já viu isso. 32 vezes menos 10 dá menos 320. Se eu fosse fazer essa operação, essa expressão em ordem diferente, se eu fizesse menos 4 vezes o produto entre menos 8 e menos 10, ficaria menos 4 vezes 80 positivo, que daria menos 320 também. Ou seja, não importa a ordem que eu associo os fatores, o resultado final é o mesmo. É isso que diz a propriedade associativa. E ela nos ajuda para facilitar alguns cálculos. Vamos ver um outro exemplo. Menos 2 vezes menos 39 vezes 50. Se eu for fazer na ordem que apareceu as operações, eu vou fazer menos 2 vezes menos 39 e o resultado disso fazer 50. Mas sabendo da propriedade associativa, que eu posso mudar a ordem que eu associo os fatores, que isso não vai alterar o resultado final, sabe o que eu faço? Eu primeiro vou associar menos 2 vezes 50, que é uma operação mais fácil de fazer. O resultado dá menos 100 e depois eu vou multiplicar o menos 100 com o menos 39, que vai dar 3.900 positivo. Olha como fica mais fácil a conta para se fazer ali, dependendo de como a gente associa os fatores. E uma outra propriedade da multiplicação é a distributiva da multiplicação em relação à adição. O que ela quer dizer? Acompanhe comigo um exemplo. Eu tenho uma expressão que é assim: 4 vezes, abre colchete, 5 mais, menos 3, fecha colchetes. Lembrem que o parênteses que aparece nessa expressão, ele está ali só para separar os sinais, ali o sinal do 3 negativo. Então ele não tem uma operação para eu resolver. A ordem de resolver essa conta seria fazer então o que está dentro dos colchetes primeiro. Faço 5 mais 3 negativo, que dá 2, e depois faço 4 vezes 2, que dá 8. Bom, a distributiva da multiplicação em relação à adição diz que eu também poderia fazer assim essa operação. Eu poderia pegar o 4, que está multiplicando 5 mais menos 3, e distribuir o 4 em relação à adição que eu tenho ali dentro dos colchetes. Ou seja, essa operação ficaria 4 vezes 5 mais 4 vezes menos 3. Que daria 4 vezes 5, 20, mais 4 vezes menos 3, menos 12, 20 mais menos 12 daria 8, ou seja, o resultado permanece válido. E é importante nós sabermos dessa propriedade aí também, porque ela nos ajuda também
a fazer cálculos mentais, a agilizar os nossos cálculos. Quer ver um exemplo? Menos 6 vezes 46. Eu não sei essa conta de cabeça, mas eu posso decompor o número 46 como sendo uma adição ou uma subtração. Eu vou decompor ele como uma adição, 40 mais 6. 46 é 40 mais 6. Então a operação menos 6 vezes 46 fica menos 6 vezes 40 mais 6. Pela propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, eu posso fazer então que isso é menos 6 vezes 40 mais menos 6 vezes 6. Menos 6 vezes 40 é menos 240. Eu consigo fazer esse cálculo de cabeça. Menos 6 vezes 6 eu também consigo fazer esse cálculo mentalmente, dá menos 36. Basta então eu fazer menos 240 mais menos 36, que dá como resultado menos 276. Então, essas operações eu posso fazer de forma mental, pessoal. Isso usando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Vamos ver um outro exemplo. Agora eu tenho menos 7 vezes 49. Eu vou decompor o número 49 como uma subtração. 49 é 50 menos 1. Então, menos 7 vezes 50 menos 1, que é menos 7 vezes 50. Agora, como eu decompus numa subtração, vai ser menos o resultado de menos 7 vezes 1. E aí dá menos 350 menos 7. Lembrem lá que menos 7 também significa o oposto de menos 7, que é mais 7. Dá o resultado final dessa conta, menos do 343. Galera, agora é com vocês para a gente treinar um pouco. Vocês vão no livro, unidade 4, o livro é do volume 2. Eu quero que vocês respondam as perguntas da página 13 e depois façam a atividade 1, 2, 3 e 4 da página 14 e 15 e depois volta aqui para a gente conferir. Confere aí a correção da página 14 e 15, pessoal, começando pelo 1. Em cada item, aplique a propriedade distributiva para calcular o valor das expressões. Então, 4 vezes menos 5 mais menos 8, 4 vezes menos 5 mais 4 vezes menos 8, dá menos 20 mais menos 32, que dá menos 52. Item B, menos 3 vezes menos 7 mais menos 6, dá menos 3 vezes menos 7 mais menos 3 vezes menos 6, que dá 21 mais 18, 39. Letra C, menos 5 vezes mais 9 mais 2, dá menos 5 vezes 9 positivo, mais menos 5 vezes 2 positivo. Dá menos 45 menos 10, que dá menos 55. No item D, dá 8 positivo vezes menos 4 menos mais 3. Dá então 8 vezes menos 4 menos 8 vezes 3. Dá menos 32 menos 24, que dá menos 56. Vamos para o 2. Em cada multiplicação, expresse um dos fatores por meio de uma adição ou subtração e depois aplique a propriedade distributiva para calcular o produto. Vamos lá, 14 vezes 23, eu posso decompor o 23 como 20 mais 3. Existem outras decomposições, pessoal, então pode ter outras respostas. Vocês podem ter chegado em outras soluções, mas o resultado final tem que dar 322, hein? Então 23 é 20 mais 3, daí é 14 vezes 20 mais 14 vezes 3, dá 280 mais 42, 322. No item B, uma das maneiras de se fazer é fazer o menos 83 como sendo menos 80 mais menos 3. E aí, menos 7 vezes menos 80 mais menos 7 vezes menos 3 dá 560 mais 21, 581. O item C, eu posso decompor o 49 como sendo 50 menos 1. E aí, menos 16 vezes 49 é menos 16 vezes 50 menos 1, que dá menos 16 vezes 50 menos 16 vezes 1, dá menos 800 menos 16, que por final dá menos 784. Item D. O menos 124 pode ser menos 100
mais menos 20, mais menos 4. E eu posso fazer a distributiva ali, 8 vezes menos 100, mais 8 vezes menos 20, mais 8 vezes menos 4. Dá menos 800, menos 160, menos 32, que dá resultado final menos 992. Como que vocês se saíram nessa, pessoal? Espero que tenham acertado. Vamos corrigir a 3. A 3 era para fazer cálculo mental. Então, olhando para o item A aí, mentalmente, qual o resultado? Zero, né? Zero, porque tem um dos fatores igual a zero. Dependente do resultado que dá na multiplicação dos outros fatores, vai multiplicar por zero em algum momento e isso vai dar zero. E no item B... Uma das maneiras que eu posso fazer a associação ali para fazer o cálculo mental é multiplicar menos 25 por menos 4, porque menos 25 vezes menos 4 dá 100 positivo, e 100 é fácil de multiplicar, né? 100 vezes menos 19, daí regra de sinais dá negativo, 100 vezes 19, 1900, então vai ficar 1900 negativo vezes 1, que dá menos 1900. E agora no item C, repare que eu tenho multiplicação, mas também tenho adição. E tem uma ordem para fazer as operações, pessoal. Se eu errar essa ordem aí não dá certo não. Eu resolvo primeiro os produtos, primeiro as multiplicações. Menos 7 vezes menos 5 dá 35 positivo. Menos 7 vezes 25 já vai dar então menos... 170, positivo 175, e aí eu vou fazer 35 mais 175, que vai dar 210 positivo. Vamos lá para o item D, 3 vezes menos 47. Como que eu posso fazer essa operação? Menos 47 pode virar 50 menos 3, e daí... Os 50 menos 3, não, menos 50 mais 3. E aí eu faço 3 vezes menos 50, que dá menos 150, e 3 vezes 3 dá 9, e por último, menos 150 mais 9 dá menos 141. Vamos lá, item E, menos 184 vezes 6, o menos 184 pode ser menos 100, menos 80, menos 4, aí eu faço lá o produto de cada um desses fatores por 6 e depois somo eles. Vai lá, o último item F dá menos 15 vezes menos 2 dá 30 positivo, 30 positivo vezes 9, 270 positivo. Por último, o item 4, os empilhamentos a seguir são formados com blocos numerados de acordo com uma regra. Descubra a regra e complete os números que estão faltando até chegar ao topo. Observando ali no item A, observem que o número que está em cima é sempre o produto dos dois que estão embaixo. O mais 8 é o produto de menos 2 com menos 4, que são os dois blocos que estão abaixo dele. Assim como o 4 positivo ali na segunda coluna de baixo para cima, ele é o produto de menos 4 com menos 1. Dessa maneira, o bloco que está acima entre o menos 1 e o mais 3 vai ser o produto de menos 1 com mais 3, que é menos 3. O bloco que está acima do mais 8 e mais 4 vai ser mais 32. O bloco que está acima do mais 4 com menos 3 dá menos 12. E o último bloco, o primeiro bloco, né, vai dar mais 32 com menos 12, menos 384. Vocês conseguiram perceber esses padrões aí? No item B, nós temos que o número que está acima é a adição dos dois bloquinhos que está abaixo. Então, se observar ali o menos 3, ele é a soma dos dois blocos que estão abaixo dele, menos 7 mais 4 dá menos 3, assim como o menos 2 é o mais 4 mais menos 6. Dessa forma, a gente tem ali como resultado do item B, os números que estão faltando ali são menos 5 de novo, menos 8 e menos 13. Quais dos números usados nos blocos são números inteiros? Todos eles, né, pessoal? Todos eles são números inteiros. Os números inteiros são os números naturais mais os números negativos.
Agora vamos lá para o livro, no volume 2, né? Fazer as atividades 5 e 7 da página 20, na seção Hora de Estudo. Agora eu quero falar para vocês sobre a divisão de números inteiros, pessoal. Vocês já sabem que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, se eu tenho uma multiplicação 3 vezes 7 igual a 21, eu posso fazer a operação inversa com o resultado 21 dividido por 7. O resultado tem que dar o outro fator da multiplicação, que é 3. E 21 dividido por 3 tem que dar o outro fator da multiplicação, que é 7. Isso também vale, pessoal, para quando a gente tem número negativo na parada. Observem comigo o exemplo ali. Menos 17 vezes menos 10 dá como resultado 170 positivo. Isso a gente já viu nas semanas anteriores. Agora, aplicando essa mesma ideia de operação inversa, 170 dividido pelo fator menos 17 tem que dar como resultado o outro fator, que é menos 10. Assim como 170 dividido por menos 10 tem que dar como resultado o menos 17. Vamos ver mais um exemplo, então. 25 vezes menos 5 dá menos 25. Isso nós já vimos. Aplicando ali para divisão como operação inversa, menos 125 quando é dividido por 25 tem que dar como resultado menos 5. E menos 125 dividido por menos 5 tem que dar como resultado 25 positivo. O que vocês observam dessas operações aí? Quando eu faço divisão de um número positivo por um negativo, ou números de sinais diferentes, o resultado é a divisão do módulo dos números e com um sinal negativo. E quando eu faço a divisão de dois números de sinais iguais, o resultado é positivo. Essa é a regrinha. O que nós aprendemos, o que nós estudamos para multiplicação também é válido para divisão. Se divisor e dividendo tem sinais iguais, o quociente, que é o resultado dessa divisão, é um número positivo. Se eles têm sinais diferentes, o quociente é um número negativo. Igualzinho na multiplicação, só que agora a gente divide os números, né, pessoal? Facinho, né? Facinho. Vamos ver um exemplo. Menos 36 dividido por menos 2. O resultado dá 36 dividido por 2, 18. Como os dois números têm sinais iguais, o resultado é 18 positivo. E 250 dividido por menos 5, eu faço 250 dividido por 5 dá 50. Como os dois números têm sinais diferentes, o 250 é sinal positivo, o 5 é sinal negativo, o resultado vai ser menos 50. Agora é a vez de vocês treinarem um pouco. Vão lá para o livro, na unidade 4, volume 2. Respondam as perguntas da página 15 e 16. E depois, em seguida, façam as atividades 3, 4 e 8 na página 17. E volta aqui depois para a gente conferir. Vamos corrigir então, página 15 e 16, escreva duas divisões exatas para cada uma dessas multiplicações. Vamos lá no item A, menos 42 vezes menos 11 igual a 462. É só fazer o 462 dividido por menos 42, que tem que dar como resultado menos 11, e o 462 dividido por menos 11, que tem que dar como resultado menos 42. Faz da mesma forma o item B, C e D, pessoal. Confiram aí se vocês acertaram. Vamos na sequência aqui, na página 15 e 16 ainda. Observe os exemplos e escreva o que é possível afirmar a respeito do sinal do quociente de uma divisão de número positivo por número positivo. O resultado é sempre positivo. Números com sinais iguais dá resultado positivo na divisão e na multiplicação. Divisão de um positivo por um negativo, sinais diferentes dá negativo.
E divisão de negativo por positivo também é negativo. Divisão de um número negativo por um número negativo é positivo. Sabendo disso, era para resolver mentalmente as divisões. 54 dividido por menos 9 dá menos 6. 130 negativo com 10 positivo dá menos 13. Menos 25 dividido por menos 5 dá 5 positivo. Vamos lá para as atividades, começando pela 1. Letícia tinha lá o extrato no caixa eletrônico com um saldo de menos R$840. Ela ia pagar essa dívida com 10% de acréscimo e em 3 prestações iguais. Na letra A, pergunta que juntando o acréscimo para o parcelamento da dívida, quanto Letícia pagará ao banco? Ela vai pagar o 840 mais 10% de acréscimo. 10% de 840 é 84, pessoal. Então ela vai pagar 84 mais 840, que dá R$924. Qual que é o valor de cada parcela? Vou dividir o 924 por 3, que dá R$308 em cada parcela. Vamos para o 2. Em cada item, determine o quociente e escreva uma multiplicação correspondente à divisão. Vamos ver o item A. 60 dividido por menos 5 é igual a menos 12. Eu posso escrever que menos 12 vezes menos 5 vai dar resultado mais 60, ou menos 5 vezes menos 12 dá como resultado mais 60 também. No item B, menos 28 dividido por 7 é igual a menos 4. Eu vou escrever um produto que dá como resultado um fator. Vou pegar 7 vezes menos 4, que dá menos 28, ou 4 vezes 7, que dá menos 28 também. Então, os outros itens também se fazem de forma análoga. Vocês observem aí para ver se bate com o resultado de vocês. Vamos corrigir o 3 agora. Escreva uma operação para representar cada afirmação e determine o resultado. Como que eu represento o triplo de menos 14? 3 vezes menos 14, que dá menos 42. E a metade de menos 58? A metade é dividir por 2. Menos 58 dividido por 2 dá menos 29. Quádruplo de menos 8, multiplica menos 8 por 4, ou 4 por menos 8, dá como resultado menos 32. A terça parte de menos 144. Terça parte é o número dividido por 3. Então é menos 144 dividido por 3, que dá como resultado menos 48. O quíntuplo de 16. 5 vezes 16 dá 80. A quinta parte de menos 125 é menos 125 dividido por 5, que dá menos 25. O item 4 agora, em cada item escreva uma expressão numérica e em seguida resolva. A metade de menos 18 adicionada a menos 17. Como que eu represento isso? A metade de menos 18 é menos 18 dividido por 2, adicionado é mais com menos 17, então fica menos 18 dividido por 2 mais menos 17. O resultado é menos 9 menos 17, que é menos 26. No item B, a diferença entre o dobro de menos 27 e a metade de menos 46. Então vai ser 2 vezes menos 27. O resultado disso, então, eu vou pôr ele entre colchetes, porque o resultado disso eu vou subtrair menos 46 dividido por 2 entre colchetes também, já que eu vou usar os parênteses para separar os sinais. Dá como resultado final menos 31. Item C, o quociente entre menos 48 e o triplo de 2. Eu vou fazer então menos 48 dividido por 3 vezes menos 2. Dá como resultado final 8 positivo. Vamos lá, página 17 agora, resolva as expressões numéricas. Agora nós temos várias operações ali com números positivos e negativos. Confiram aí as respostas de vocês, se vocês chegaram no resultado final correto, dá um pause para olhar, e eu vou separar
algumas dessas daqui para nós corrigirmos mais detalhadamente. Eu selecionei aqui para a gente corrigir a letra D. Vamos lá então, na letra D eu tenho várias operações. Qual que eu tenho que resolver primeiro, pessoal? Lembra lá aquela ordem? Primeiro multiplicação e divisão. Eu não tenho multiplicação, mas tenho as divisões. Ah, mas e o parênteses? O parênteses que está sendo representado aí, pessoal, ele não tem operação nenhuma dentro dele. Ele está só para separar os sinais. Então, eu vou começar fazendo as divisões que eu tenho na minha operação. 120 dividido por menos 20 dá como resultado menos 6. E menos 72 dividido por 8 dá como resultado menos 9. O restante da expressão eu repito. Então ficou menos 6 menos menos 9 mais menos 17. O que eu resolvo agora? Eu posso resolver a subtração aqui ou eliminar esse parênteses, lembrando que o sinal de menos antes do parênteses também significa o oposto de menos 9. Então fica menos 6 mais 9 e eu repito mais menos 17. Agora eu posso resolver essa operação, só tenho adições, na ordem que eu quiser. Fiz na ordem que apareceu as operações ali. Menos 6 mais 9 dá 3. E 3 mais menos 17 dá menos 14. Vamos ver o I. No I, observem que dentro do parênteses eu tenho operações. E eu tenho que começar, então, a resolver essa expressão resolvendo as operações dentro do parênteses. Eu comecei ali com o primeiro parênteses e ele tem mais de uma operação ali dentro. Posso fazer uma de cada vez. Vamos lá, então. Menos 49 mais 19 dá menos 30. Repito, menos 16. 33 positivo com menos 10 é 23 positivo. Repito o resto da operação. O segundo parênteses eu já resolvi todas as operações dele, então não preciso mais escrevê-lo. Mas ainda tenho uma operação entre parênteses. Menos 30 menos 16 que dá menos 46. Observem aí o sinal de menos antes do parênteses. Menos 46 é o oposto de 46, que dá 46 positivo. Dividido ele por 23, dá como resultado 2 positivo. Galera, agora tem para vocês aí. Vamos treinar um pouco. No ON eu quero que vocês façam a trilha da unidade 4, referente à multiplicação e divisão de números inteiros. No livro do volume 2 de vocês fica para preencher o mapa mental da página 19, a parte que está referente a operações com números inteiros. E no livro de atividades volume 2, para vocês darem aquela treinada legal, façam os exercícios 20, 21 e 22 na página 9, 23, 24, 25 e 26 na página 10, 30 e 31 na página 11 e 12. E é isso aí, galerinha. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço pela atenção de vocês e desejo uma ótima semana.